Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28, horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintonizou agora a Rádio Manaim, qualquer parte do território nacional ou do mundo, através da rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br, ou você que está acompanhando por aplicativo celular, e também os nossos irmãos que estarão acompanhando daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, pelo YouTube, pelo YouTube também. Grande abraço a vocês, nossos queridos irmãos que estão acompanhando pelas nossas redes sociais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Querido, deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje é aniversário da Lavínia, está fazendo 14 anos. A Lavínia é filha da Adriana Correia, que mora em Parque Sevilha, Sumaré, São Paulo. Parabéns, viu, Lavínia? A sua família está mandando um abraço para você, um carinhoso, e nós também mandando aqui um abraço para você. Felicitações, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Tem aqui alguns pedidos de oração, gostaria que os irmãos anotassem, orassem. Um pedido de oração pela vida do pastor Landes. O pastor Landes, ele está no Hospital Meridional, aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Aliás, está lá nesse momento ouvindo a Rádio Manaim, já ouviu aqui a madrugada, o culto de madrugada, e agora está conosco aqui no pós-madrugada, né, pastor Landes? Estamos orando pelo senhor, tá? Junto com ele, fazendo ali, assessorando, né, cuidando dele, está a sua esposa, a irmã Lourdes, a quem nós também mandamos um grande abraço. Estamos aqui orando por vocês, pela família e em especial pelo pastor Landes. E peço aos irmãos que estejam em oração por ele, intercedendo por ele. O Senhor abençoar a vida do nosso pastor ali, de toda a família. Também há um pedido de oração pelo Marcos Aurélio. Ele está internado no hospital em Muriaé, Minas Gerais. Ele é irmão do pastor Paulo Roberto, aqui de Aracruz. Inclusive, o pastor Paulo Roberto e toda a família estão indo agora para Muriaé para visitar o Marcos Aurélio. Peço aos irmãos também que estejam orando por ele. Oração também pela nossa irmã Ana Rosete, esposa do querido pastor Wallace Rosete, aqui de Vila Velha, e participa conosco aqui nas madrugadas da Rádio Manaim. A irmã Ana estava internada, já recebeu alta, está em casa, agora está fazendo alguns exames complementares, mas vai passar por uma cirurgia. Então, pedi aos irmãos que estejam orando por ela também. Orando pela irmã Sônia. A irmã Sônia é do bairro Tropical 2, aqui na Serra. Também está enfrentando um problema de saúde, né? Orar ao Senhor, restaurar a saúde da nossa irmã. Assim também como a irmã Juraci, que mora em Solar de Anchieta. É um bairro aqui da Serra. Também oração pela sua saúde, restaurar a saúde da nossa irmã. Amém, queridos? Que nós possamos estar orando por esses irmãos e que o Senhor possa estar restaurando a saúde dos nossos queridos irmãos. O pastor Edson Souza me avisa aqui que quem está aniversariando também é a Sara Gama. A Sara está completando 15 anos. Ela é de Gaivotas 2, aqui em Vila Velha, ovelha do pastor Edson Souza e filha da irmã Francine. Recebendo aí o abraço da sua mãe, a Francine, recebendo o abraço do seu pastor, que é o Edson Souza, e de todos nós aqui da Rádio Manaim. Não é isso? Sara Gama, completando 15 anos de idade. Que Deus abençoe, viu? E parabéns a todos os aniversariantes, que não falei aqui o nome, mas que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Queridos, 6 horas 32 minutos, lembrando a você que a madrugada e o pós-madrugada, que nós vamos iniciando agora, nesse momento, estará disponibilizado no YouTube. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, já vai estar disponibilizado e você pode enviar o link para quem você quiser. Os irmãos estão perguntando, Kleber, me envie a mensagem aí da madrugada. Daqui a pouquinho já vai estar no YouTube a madrugada e o pós-madrugada ali para quem quiser, e aí você pode enviar o link. Tá bom, queridos? Muito bem. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Rodrigo Marques está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 1 e 2. E diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Rodrigo Marquesi, que fala sobre um momento que o povo de Israel iria passar. O profeta Isaías aqui, ele está profetizando sobre um período que o povo de Israel iria passar. Então essa mensagem, ela é uma mensagem num período que eles iriam passar após o exílio babilônico. É uma mensagem de esperança, porque todo o povo seria reunido novamente por Deus em Jerusalém. Então, Isaías estava profetizando que eles iriam passar por um grande problema, uma grande prova, uma grande aflição, mas após esse exílio, esse período babilônico, Deus reuniria todo o povo novamente em Jerusalém. E aqui Deus reforça a promessa de que ele estava com seu povo nas mais diferentes situações. Ele fala, quando passarem pelas águas, pelo fogo, pelos rios, são diferentes situações. São medidas, como o pastor Rodrigo colocou na mensagem, né? Quando aflições, dores, angústias, mas mesmo assim, a promessa era de que Deus estaria com eles. Assim como essa promessa está valendo para nós também, como igreja do Senhor. Quando você estiver passando por lutas, dores, aflições, angústias, Ele está conosco. Afinal, Ele é o Deus Emanuel. E o Deus Emanuel é Deus conosco. Paz, Senhor pastor Rodrigo Marquesi. Paz do Senhor a todos. Com grande satisfação que participamos nesta manhã dessa pós-madrugada. E a palavra do Senhor nos mostra exatamente este caminho que Deus preparou para Israel naquele momento, também nos dias atuais, na vida da igreja. A igreja que é constituída por homens e mulheres que, em dado momento da sua vida, passaram a conhecer a eleição de Deus. A forma como o Senhor nos separou, nos chamou e nos inseriu agora num processo de aperfeiçoamento, de transformação, de mudança diária, de aprendizado. É uma caminhada onde todos os dias temos a oportunidade de reconhecer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Dentro do contexto do seu resumo, Todas as coisas sendo preparadas por Deus para que o homem tenha condições de, dentro daquilo que é profético, no tempo do Senhor, chegar ao grande objetivo, que é a salvação do Senhor. Então, a Jerusalém celestial. Você disse aqui que haveria um momento onde todos seriam reunidos novamente em Jerusalém. Para nós, como igreja, a Jerusalém celestial, a eternidade de Deus, a recompensa de Deus para todo aquele que nesta hora faz menção deste nome que está acima de todo nome e que operou uma grande transformação na nossa vida. Amém. Estendeu a mão e nos colocou de pé, firmou os nossos artelhos, firmou a nossa caminhada, para que hoje possamos viver segundo uma palavra que o Senhor nos revelou ao nosso coração. Não são palavras, não são multidões de palavras, mas é tudo resultado de uma experiência, de um dia em que ouvimos a voz do Senhor pela palavra. De alguma maneira o Espírito Santo, ele nos alcançou, ele nos despertou. E aqui no versículo 1, nos fala deste homem também que teve o seu nome mudado, de Jacó para Israel. No caso, falando de uma nação, hoje o Senhor também falando de uma igreja, falando da nossa própria vida, porque fazemos parte da igreja fiel, da igreja que está a cada dia dedicada a viver na presença do Senhor. E diante das provações que fazem parte do processo, porque o homem ele é edificado, quando ele passa por aprendizados. O homem ele é, tanto que a palavra fala a respeito do comportamento do jovem e do ancião. E ele até um conselho na palavra para que os reis levassem em consideração, se cercassem de conselheiros identificados como os anciões. Os reis que se cercaram de jovens tiveram prejuízo. Os reis se cercaram de anciões tiveram prosperidade. Por quê? Se cercaram de sabedoria, se cercaram de homens maduros,
Então, nós precisamos também, né, pela palavra de Deus que age em nós todos os dias, alcançar essa maturidade espiritual. Deixar as coisas velhas para trás, né, conhecer aquilo que Deus tem preparado a cada dia para a nossa vida, fazer aplicação, né, da direção do Senhor, né, no nosso caminho, né, e alcançar os benefícios de ouvir a voz do Senhor. Né? E a palavra fala, né, que dentro deste processo, né, concluindo aqui, para que os demais companheiros possam participar, fala, né, das provações, né? Até mesmo você aqui convidou a igreja a estar orando por alguns irmãos que estão enfermos, né? Para que nós saibamos o que é uma enfermidade, nós precisamos passar por ela, né? Para que nós saibamos, né, compreendamos quando o nosso irmão que está no nosso lado nos pede uma oração, né? Meu irmão, ore por mim, porque eu estou enfermo, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de um exame, né? Eu estou sentindo dores, para que nós tenhamos sensibilidade suficiente para percebermos, não é, a intensidade daquele clamor que está sendo posto, né? Porque é uma confiança, né? É uma confiança. E para que nós percebamos, né, a importância dessa confiança, daquele clamor que chegou até os nossos ouvidos, né? Para aquele que está no caminho do Senhor, para aquele que quer vencer este tempo, para aquele que quer ser útil nesta obra, né? Ele quer ser instrumento nas mãos do Senhor, ele não pode se negar a passar pelos caminhos necessários, né, para alcançar esse entendimento e essa sensibilidade. Deixa eu chamar aqui o pastor Sérgio Gastaldi também. Pastor Sérgio, um dos temas principais em Isaías 43, e eu disse um dos temas, é a garantia da presença constante do apoio na palavra de Deus, né? O capítulo abre, que diz assim, o capítulo começa assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E essa declaração nos assegurava aos israelitas que, apesar de suas provações e tribulações, que eles não estavam sozinhos. Como o Senhor disse: olha, irei para o meu Pai, o Senhor Jesus disse, mas não vos deixarei órfãos. Da mesma maneira, hoje, em 2023, o Espírito Santo de Deus tem sido o consolo, o conforto, aquele que guia, aquele que instrui. Ou seja, não estamos sós, não estamos abandonados, largados nesse mundo, assim como o povo de Israel, os israelitas também, os hebreus, não estavam naquela época. Paz, Senhor, pastor Sérgio. A paz do Senhor. Exatamente, há uma palavra de conforto, de incentivo da parte do Senhor. E o texto ele é maravilhoso realmente, porque ele fala para Israel, mas nós o tomamos para si, para nós também como igreja, né? Como Israel espiritual. E o texto começa: mas agora, ou seja, é uma nova etapa, é um novo começo, é um marco, né? Mas agora, porque o verso anterior a esse, na verdade é o último versículo do capítulo 42, ele fala de uma situação terrível, né? Fala que pelo que derramou sobre eles, indignação, ira. Então nós estávamos distantes de Deus também. Mas o Senhor, ele nos alcançou, nos deu a adoção de filhos, nos fez novamente. Nessa última hora, nesse último momento, Deus tem levantado também um povo, os gentios, né? Especialmente nesses últimos 2000 anos, especialmente mesmo nesse último milênio, o Senhor tem levantado uma igreja para o servir. E a palavra quando fala assim, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o homem natural, né? E te formou, ó Israel. Deus deu forma a essa igreja. E aí vem a palavra: não temas. Para esse momento em especial, esse último dia, o sexto dia, né? O sexto milênio, vamos assim dizer. Nesse último momento, o Senhor tem trazido para a igreja uma palavra de conforto realmente. E de incentivo a superarmos o momento que estamos vivendo. Porque o momento, especialmente nesses dias, ele é difícil. E quando nós olhamos para o tempo profético que estamos vivendo, pode surgir no coração da igreja o temor pela expectação das coisas que estão acontecendo e das que virão. Mas como diz a palavra, né, nesse momento especial o Senhor tem realizado uma grande obra a respeito do livro de Abacuque, por exemplo, que nos traz lá no capítulo 1 uma palavra falando a respeito do que Deus está fazendo nesses últimos dias. Enquanto os acontecimentos se desenrolam aí, né, Deus está realizando, no verso 5 em especial, fala assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo
em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então, olha como Deus está realizando uma obra, uma igreja tem sido formada. Então, Jacó, Israel, né? Que te formou, Deus tem formado, dado forma a essa igreja. Forma como? Através da sua palavra. Pelo poder da sua palavra, Deus tem dado forma à sua igreja, pelas revelações, pela direção do Senhor. E diz, não temas. Então, diante de tudo que está acontecendo aí, é não temer. Por quê? Porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos resgatou com o poder do sangue do Senhor Jesus. Chamei-te pelo teu nome, o Senhor nos conhece. E olha, nos conhece muito bem. Diz assim a palavra assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência, para a aspersão do sangue. Então o Senhor nos elegeu para que, através do sangue do Senhor Jesus, nós estivéssemos com Ele para todo sempre. Amém? Amém. Pastor Humberto Ferreira, a gente estava até conversando aqui em off, e quando fala assim, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios e quando passar pelo fogo. E a palavra aqui, as águas, seria a Babilônia, ou seja, seriam as provas, né? Seria um período de grande aflição, as muitas águas. E em Jeremias 51:13 diz que a Babilônia habitava nas águas, né? Sobre as águas. E quando fala atravessar o Jordão, aqui no original, que fala o rio aqui, se referindo ao Jordão, era um divisor de águas. Era a velha mentalidade. Ou seja, teria que ter uma separação do Egito. Uma nova etapa, como o pastor Sérgio Gastal disse. Mas agora, uma nova etapa. E quando fala passar pelo fogo, seria uma prova ainda maior, né? Mas em tudo isso, a Bíblia diz que Deus estaria com ele, como esteve. Estaria com o povo ali. E ele diz assim, olha, eu te remi. Remi aqui, a palavra é resgate. O resgatador. E no original, remir aqui, o resgate, é Gaal. É pagar um preço pelo escravo. E no verso, eu até li aqui no verso 43, verso 3, ele diz assim, olha, dei o Egito por seu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Então o Senhor está falando, olha, se for necessário, eu darei o Egito, darei a Etiópia, darei a Sebá por ti. E ele fez isso, ele pagou um alto preço, e preço de cruz, preço de sangue, um alto preço. Olha, por esse resgate, não só do povo de Israel, mas pelo mundo todo, né? Ele fala, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, aquele que nele crê, não é? Então, se você crê, você é alcançado por essa graça e misericórdia do Senhor. E foi um alto preço que ele pagou aqui pelo povo de Israel. Então, a razão pelo qual eles não precisavam temer era o amor de Deus. E esse amor ainda nos alcança e alcança o coração daquele que deseja, aquele que crê, como o pastor Sérgio acabou de colocar, porque esse amor, ele escolheu nos amar. Paz, Senhor, pastor Humberto. Paz, Senhor Kleber. Paz, Senhor, os pastores, os que nos ouvem também. É interessante, né, Kleber? A gente, às vezes, até comenta na igreja, né, como é grande o amor de Deus, né? Olhando homens, assim, tão difíceis. Não tem como medir. De tratar, né, de receber esse grande amor. E alguns até dizem não, né? De uma forma tão brusca. E ele continua amando. E ele continua amando. Ele continua insistindo. Né? E aqueles que tiveram experiência com o Senhor, às vezes esfriam também este amor, né? E agem desta forma. E Deus continua amando, continua insistindo, continua trazendo. A porta e bato, né? Mas isso tudo por quê? Porque, conforme o pastor Sérgio disse aqui, deu forma, né, a uma igreja, né, que mostrou para ela que foi pago um alto preço, né, um alto valor, né, e para nos resgatar, né? E esse resgate para aquele que entendeu isso, né, ele valoriza, ele continua, né, no caminho. Nós nos lembramos aqui, né, você falou aqui a respeito
dos países até que o Senhor daria para esse resgate, né? Nós lembramos aqui da mensagem do bom samaritano, né? Quando encontra o homem lá meio morto, né? Ele deixa na estalagem e deixa o dinheiro e diz: olha, tudo que você gastar além disso eu pago quando voltar. Quer dizer, há uma palavra da parte do Senhor, há um penhor, né? Que é a palavra, né? Garantindo isso, de que Ele tem esse cuidado pelas nossas vidas e disposto a pagar, disposto a resgatar de fato, né, a vida do homem, porque Ele fez o homem para colocar o homem numa posição e amá-lo de forma tão incondicional, né, conforme o Senhor tem feito por nós. Tem nos amado, né, tem cuidado, não tem faltado os recursos, não tem faltado a palavra, né, especialmente para essa última hora, o momento que nós estamos vivendo, os rios realmente se levantando, as lutas bem presentes, passamos às vezes até pelo fogo, mas uma coisa é certa: o Senhor é conosco. Ele tem estado conosco. Nós temos presenciado isso e não há como negar, não há como dizer que não, porque nós temos visto e presenciado o Senhor presente na nossa vida. E o texto diz assim: quando passares, ele não fala assim, se você passar. Não. Ele está falando que vai passar. Vai passar. Mas quando passares pelas águas, ou seja, a palavra passar aqui no original hebraico é quando você estiver atravessando, quando você estiver passando por cima, quando você marchar, né? Eu estarei contigo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Vai ter aflição, não vai ter jeito, vai passar. Vamos ter que passar, né? O próprio Jesus orou: se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabia que ia ter que passar. Todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Preço de sangue na cruz do Calvário, por você que está nos ouvindo, para você que está em casa. Mas o que nos consola e conforta o coração é de que, mesmo quando estivermos passando momentos de aflições nos hospitais, uma enfermidade, uma angústia muito grande, porque a enfermidade traz uma angústia, né? O sofrimento, mas ele fala: eu estarei. A palavra do Senhor está empenhada. Amém. E não há coisa melhor do que termos uma palavra empenhada do Senhor, porque Ele vai cumprir essa palavra, né? E assim como Ele diz: eu estarei contigo, Ele diz: eu voltarei. Exatamente. Essa palavra, ela vai se cumprir, independente da vontade de qualquer homem. Exatamente. Né? Ele vai voltar. Aleluia. E agora a igreja aguarda ansiosamente a volta do nosso Senhor. Pastor Walter Plácido também conosco. Pastor, em tempos de desafios pessoais, quando nos sentimos oprimidos pelos fardos da vida, pelas lutas, aflições, esse capítulo de Isaías 43 nos lembra de colocar nossa confiança em um Deus amoroso, compassivo, poderoso, que caminha lado a lado conosco em todas essas ocasiões. Paz, Senhor, Pastor Walter. A paz do Senhor, a todos que estão nos acompanhando. É verdade, né? A igreja, nós, servos de Deus, não estamos sozinhos, né? O Senhor, como já foi dito aqui, Ele tem empenhado a sua palavra em dizer-nos que nós não estamos, né, largados à nossa própria sorte. Mas existe um Deus que tem cuidado de nós, né? A palavra do Senhor, que foi lida aqui, como vocês também disseram, diz quando passares, né? Não é se passar, porque é certo que em algum momento da nossa vida nós iremos atravessar alguma situação, alguma luta, alguma provação, né? Mas o importante é que o Senhor estará conosco, né? Jesus, ele prometeu, né, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que nos dá força, o que nos dá a condição de prosseguirmos, de levantarmos a cada dia, é sabermos que não estamos só. Aleluia. Mas que existe um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos conduzido, que nos chama pelo nome, né?
para o mundo, talvez sejamos mais um na multidão. Mas para Deus, né, Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele nos trata dentro da nossa individualidade, dentro da nossa necessidade. De modo que nós podemos caminhar seguros, né, confiantes de que a palavra de Deus ela tem sido cumprida em nossas vidas. Interessante também, quando a palavra do Senhor diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi. Eu observei aqui que existe aqui, profeticamente falando, uma ligação referente ao projeto de salvação na vida do homem, né? Porque, assim diz Deus que te formou e que te criou. Obra criadora. Deus, ele nos criou, né? Assim como criou o mundo, como criou os mares, os animais. Mas existe também a obra redentora, né? Eu te remi, né? Ou seja, fala do resgate, né? Jesus, ele nos resgatou, nos comprou por alto preço quando ele entregou-se, né, na cruz do Calvário. Então fica aqui para nós essa meditação aqui, essa reflexão. E ele diz, eu te criei Jacó, né? O nome Jacó vem de Iacov, ou Yaakov, vem da raiz Kov. E a raiz Kov no hebraico é torto, aquilo que é torto. Mas agora ele diz, mas eu te formei Israel, ou seja, reto. Então aquilo que era torto. É a transformação, né? Era reto. De Deus na vida do homem. Olha que coisa gloriosa. O evangelho, né? O evangelho que transforma poder de Deus. Homem, poder de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Chamei-te pelo nome, pelo teu nome. Chamar pelo teu nome é uma expressão que significava chamar alguém para uma missão importante, para um propósito. E chamar pelo nome, pastor Rodrigo, indica ou aponta uma relação pessoal, relacionamento. Né? Nós estamos aqui conversando, eu sempre chamo os pastores pelo nome. Então indica um grau de familiaridade, de intimidade. Obrigado, pastor Plácido. E é isso que Deus quer, essa relação. Deus quer se relacionar com o homem, sempre foi assim. Por isso que no verso 4 diz, eu te amei. Então há uma identificação clara aqui a respeito desta comunhão, né, dessa proximidade. E o verso 10 ainda diz, não é? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Então, a palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe nós já fomos escolhidos, não é? Desde a nossa formação, não é? O Senhor já havia nos separado para esta intimidade, para esse projeto. O projeto, como o pastor disse, né? O projeto, né, de redenção, né? Eu te remi, projeto eterno. Né? E a igreja do Senhor, ela vive nesta comunhão contínua com o Espírito Santo. Né? Há uma grande intimidade, porque o Senhor tem se revelado todos os dias nos cultos. Né? E o Senhor se revela para aqueles que são íntimos a Ele. Né? Como até mesmo no momento da ceia, né? Quando ali no cenáculo todos estavam reunidos, os que estavam ali eram os que estavam próximos, eram os íntimos do Senhor Jesus. Né? Portanto, né, esses que são íntimos nesta hora também da pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, né, têm vivido este grande amor. Né? Eu te amei, eu te separei, eu te remi, né? Eu estou contigo, né, no momento das tuas necessidades, né? Sejam as águas, sejam os rios, seja o fogo, né? Mas como o próprio Senhor diz aqui na palavra, profeticamente, né? Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, não é só um caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, hoje, para a igreja, na pessoa do Senhor Jesus, né, a comunhão está estabelecida, né? A eternidade de Deus, ela se faz conhecer, né, a todo aquele que, como a palavra diz, para que saibais e me creais. Então, todo aquele que está disposto a abrir o seu coração, a renunciar, né, ao seu velho homem, né, ao Jacó, né, e agora
viver um novo nome, Israel, um novo projeto na sua vida, crê na palavra do Senhor, né? Vive essa intimidade. O pastor Vitor Alessandro, que mora em Alphaville, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, mandou uma mensagem aqui pra gente, muito interessante. Ele disse assim: Kleber, que mensagem maravilhosa, estava precisando dessa benção, hein? O verbo passar no hebraico é labar, o qual tem o sentido, é verdade, de emigrar, deixar o território de alguém. Israel passou pelo Mar Vermelho deixando o Egito, o qual a igreja deixou o mundo e nós estamos emigrando para a obra do Senhor Jesus. Então, Israel passou, né? Deixou aquela velha mentalidade para trás. E é isso que nós fazemos. A igreja cheia do Espírito Santo supera as aflições do deserto e entra na terra prometida. É isso mesmo. É isso mesmo. Temos que deixar a velha mentalidade, né? E deixar as aflições para trás. Porque agora a igreja está cheia do Espírito Santo, né? Obrigado, pastor Vitor Alessandro, pela participação aqui, sempre muito proveitosa aqui do pastor. Eu estava olhando aqui também o verso 18 desse mesmo capítulo 43. O Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, olha só, não alimente o passado, mas e nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. A promessa do Senhor. Então, eis que farei uma coisa nova, e não vos lembreis das coisas passadas. Ou seja, aquilo que lá do Egito, onde ele era geração sobre geração, mais de 400 anos de exílio ali no Egito, né? 430 anos. Então, pessoas nasceram ali que nunca tinham experimentado a liberdade. E o Senhor nessa manhã está te chamando para você viver essa liberdade em Cristo Jesus, que foi conquistada na cruz do Calvário, para que não possamos, pastor Sérgio, estar mais debaixo do jugo de Faraó, estarmos mais lembrando das coisas passadas, mas agora Deus tem coisas novas para nós, para a igreja. Que maravilha, né? A gente vê, nós como igreja, nós somos realmente felizes, bem-aventurados, porque grande é a misericórdia do Senhor por nós. Não somos os melhores, pelo contrário, o Senhor nos considera assim. A gente vê na parábola que nós somos, né, aqueles mancos, aleijados, cegos, mas o Senhor nos trouxe. Há muitos de nós forçados a entrar, conforme diz a parábola, mas o Senhor foi misericordioso para conosco, e por isso a igreja, ela tem muito que agradecer ao Senhor, ela é muito grata. Ela precisa ter essa gratidão ao Senhor, porque grande é o amor de Deus por nós em nos resgatar, em nos dar forma de igreja, forma que agrada ao Senhor, de sermos aprazível aos olhos do Senhor. Então, toda essa misericórdia do Senhor, todo esse amor, esse empenho do Senhor em fazer conhecer a sua vontade, em derramar conhecimento, nos dá uma bênção assim maravilhosa de realmente nós estarmos aos pés do Senhor, glorificarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor dia e noite, constantemente, porque o Senhor demonstrou para nós esse grande amor, nos dando a oportunidade de salvação. A melhor coisa que já nos aconteceu foi o conhecimento de que Deus preparou um lugar para nós descansarmos. Pastor Humberto, o texto é assim: chamei-te, chamar, né? E no original, a palavra aqui é escolhido, chamado e nomeado. E foi isso que Deus fez com cada um de nós aqui e com os irmãos que estão nos ouvindo, né? Ele nos escolheu, ele escolheu nos amar. Nós somos escolhidos, né? E nós somos chamados para realizar a obra, e nós somos nomeados. Fomos pastores, nomeados pastores, né? Desempenhando essa nobre função, está diante da igreja ali. Mas Deus tem feito isso, né? E esse chamado, ele continua hoje. Estou à porta e bato, né? O Espírito Santo está ali, batendo a porta do coração. Você é um escolhido de Deus. Você foi chamado, está sendo chamado e nomeado. Há um projeto de salvação. E a irmã Cassiane Luiz da Silva, lá do Gama, no Distrito Federal, ela diz algo muito interessante. Ela diz assim: a palavra diz: quando tu passares, e nos mostra que passaremos, mas não permaneceremos
nessa situação. Salmos 37, 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, você está passando por uma luta, uma batalha, né? Se o Senhor te escolheu, te chamou e te nomeou, meu Deus, você não está largado, você não está abandonado. Deus está aí do seu lado. O Senhor fala: eu estarei. Mas a pessoa pode falar assim: mas eu não estou sentindo. Não é questão de sentir. É a palavra do Senhor que nos garante isso. Ele fala: eu estarei quando passares pelas águas, pelo fogo, pelo rio, nas provações. É maravilhosa a palavra do Senhor, né? Quando ele fala assim: não fosse vós que escolheste a mim, mas Isso. eu vos escolhi a vós. Glória a Jesus, Vos glória a Deus. chamei, vos nomeei, né? Para que vades desse Olha fruto, só. né? Então eu fico olhando muito para mim, né? Isso 40 anos atrás, né? Se eu fosse escolher, eu não escolheria estar hoje, né? Onde estou e como servo do Senhor. Eu teria escolhido outro caminho, né? Eu teria ido para outro lado. Eu me converti aos 19 anos de idade, 18 anos praticamente, né? E nunca pensei um dia estar na presença do Senhor. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor chamou, E nomeou. Né? O ato nomeação aqui, eu sempre às vezes falo na igreja, né? É um ato individual, né? Quando você faz um concurso, né? Você é nomeado, você chama lá os seus parentes, você chama os seus vizinhos, você chama os seus amigos, né? Vai um grupo de pessoas lá para te ver, né? Tomando posse. Mas o ato da nomeação é individual, é você que assina. É você só. É individual. É individual. Então a salvação é isso nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos convocou, nos nomeou, né, para sermos servos, né, sermos obedientes, com todo o penhor da sua palavra. Né, por onde quer que passares, né, pelas aflições, pelas lutas, pelas provas, pelas águas, pelo fogo, eu serei contigo. Né? Que coisa É maravilhosa. o penhor da palavra do Senhor, nos garantindo isso. Ou seja, você foi nomeado, mas você não está largado de qualquer maneira, não. Né? O pastor Plácido aqui falou, né? Não está Própria sorte, né? é a própria É sorte. isso. Exatamente. Ele está, né, com a sua palavra ali, garantindo Isso. que temos- nós seremos vitoriosos. A palavra do Senhor está empenhada. Está empenhada, né? E a palavra do Senhor não volta atrás de maneira nenhuma. Ele né? não muda, ele não sofre muda. variações. Ele não sofre de maneira nenhuma, não tem variações. É aquilo ali. Uhum. Querendo ou não, a palavra vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Walter Plácido, Deus levou o povo do Egito 430 anos. Deus levou o povo da Babilônia, que passou 70 anos. E Deus vai levar a igreja desse mundo também. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Pois é. 430 anos Imagine é isso. muito tempo. 70 anos É muito é tempo. muito tempo. Debaixo Mas- de chicote, de... Mas Meu Deus. passa. Mas passa. Todas as grandes provações do povo de Deus, por maiores que fossem, um Passa. dia acabaram. Né? E as nossas provações também um dia Aleluia. acabarão. Aleluia. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, Mais alegria. mas a alegria ela vem pela manhã. O comentário que a irmã fez aí, né, era o que eu estava pensando aqui, né? Quando passares, a gente vai passar, mas não vai permanecer, porque as lutas dessa vida são transitórias, tanto quanto a nossa própria existência aqui nesse mundo, né? Verdade. É por isso que a nossa maior esperança não está nas coisas dessa vida, mas nossa grande esperança está em um dia estar na eternidade Aleluia. com o Senhor, né? Então, Cristo em vós, esperança da glória, né? Então, é essa esperança de um dia estarmos na eternidade é que também nos impulsiona. E é interessante também, reforçando tudo que já tem sido falado aqui, mas é sempre bom a gente... que a palavra de Deus ela é rica, né, em nos dar segurança acerca da presença do Senhor. O salmista, né, Davi, Salmo 23, né,
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou corajoso, porque eu sou valente. Não, porque tu estás comigo. Então a certeza da presença do Senhor nos faz enfrentar, nos faz passar qualquer dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai fazer um intervalo, são 7h08. Você está no pós-madrugada aqui na Rádio Manaim. Você que sintonizou agora a Rádio Manaim, em qualquer parte do Brasil, do mundo, você que está acompanhando pela TV Manaim, pela Parabólica, via Embratel para todo o Brasil, pelo YouTube também. Nós estamos aqui com os pastores Walter Plácido, Humberto Ferreira, Sérgio Gastaldi e Rodrigo Marquesi, nesse pós-madrugada pela Rádio Manaim. Deixa eu mandar um abraço aqui para o genro da irmã Silvia, lá em Massachusetts, Estados Unidos, USA. É o Ronaldo Negrini, está diácono, e amanhã será o aniversário dele. Amanhã está fazendo, completando idade nova. Um grande abraço ao Ronaldo Negrini, genro da nossa querida irmã Silvia, aí em Massachusetts, nos Estados Unidos. Grande abraço, parabéns, felicidades. Também mandar um abraço aqui para a nossa irmã Wanda, lá de Matipó, Minas Gerais. Ela disse assim: Kleber, a palavra da madrugada foi: não temas porque eu sou contigo, né? O mesmo sentido, o mesmo espírito, renovação das nossas forças nessa manhã, nos dando a certeza que nos momentos mais difíceis, em todos os momentos, né? Nunca, jamais estamos ou estaremos sozinhos. Recebi um renovo nessa manhã. Abraço fraternal a todos. Um abraço, nossa irmã Wanda, aí de Matipó, em Minas Gerais. O nosso diácono Daniel de Campina Grande diz assim: Kleber, quando a palavra fala nesse texto, quando passares, confirma que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. O pastor Humberto falou isso, né? Mas o Senhor tem nos dado bom ânimo para vencer todas as situações. Isso mesmo. Obrigado pela participação, nosso diácono Daniel, aí de Campina Grande, na Paraíba. E eu reforço aqui mais uma vez para que o pastor Ronieri está me lembrando aqui de orarmos aqui pelo pastor Landes, né? Diz assim: Kleber, o quadro dele de saúde se agravou e inspira maiores cuidados. Pedir aos irmãos orar pelo fortalecimento do Senhor, não só o pastor Landes, mas toda a família nesse período que eles estão enfrentando essa enfermidade. E ele diz: olha, uma pequena participação. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Jesus com eles dentro da fornalha, o quarto homem ali, né? Ele está conosco nas nossas provações. O servo nunca está sozinho nas suas provações. Obrigado pela participação, pastor Ronieri. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos colocar um louvor. Na volta, nós estaremos comentando um pouquinho mais. Nós vamos até às 7h30, portanto, temos aqui mais de 18 minutos praticamente, né? De pós-madrugada. 7h23. É um pedido de oração aqui pelo pastor Samuel Simões. Ele está em tratamento aqui de Vila Velha, né? A sua esposa, irmã Mila, me lembrou aqui. Também vamos orar pelo pastor Samuel. Também orar pelo Solimar. Ele é diácono de Glória 3. Ele passou por uma cirurgia de transplante de fígado e agora está em recuperação. E sabemos que orar para que dê tudo certo, né? Que dê tudo certo, que o nosso irmão possa receber essa bênção aí. Também há um pedido aqui pela irmã Cacilda, lá de São João do Manhuaçu, né? Aliás, a irmã Wanda está mandando um abraço para a irmã e para os irmãos ali de Manhuaçu, né? E vamos orar pela irmã Cacilda também, pelos irmãos aí de Manhuaçu, pela obra aí em Manhuaçu, em São João do Manhuaçu, Minas Gerais. Aqui nós mandamos um grande abraço aos queridos irmãos. E também pedir aos irmãos se orando pelos nossos irmãos ali nos Estados Unidos, né? Ontem, ali em Massachusetts, a gente não precisa entrar em detalhe aqui, mas também houve um grau de violência muito grande lá e o estado ali em Massachusetts está em alerta geral, né? Escolas fechadas, comércio fechado, povo dentro de casa trancado. Meu Deus, que violência é essa, né? Que violência é essa no mundo inteiro. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, pastor Humberto: não, vou sair do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, que é mais tranquilo. Mais tranquilo aonde? Tá lá também, né? No mundo inteiro, a violência é no mundo inteiro, né? A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Isso. É o mundo, viu, gente? Não é o Brasil, não é o mundo. Então, só o Senhor para nos guardar, né?
É como diz o pastor Rodrigo lembrou aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi a mensagem de quarta-feira, né, pastor? Então é a palavra do Senhor sempre nos alertando, né? Que nós temos que estar sempre debaixo da mão do Senhor, do olhar do Senhor. Porque, meu Deus, essa violência, sabe quando vai acabar? Só vai acabar quando o Senhor voltar. E Ele voltará. Lembrando aqui dos nossos irmãos que no próximo dia 26 de novembro, está chegando, hein? Está chegando. Hoje são 27, ó. Um mês praticamente, né? Menos de um mês, né? Trombetas e festas. Terceira edição, que vai ser uma bênção. Temos certeza disso, tá bom? E o Senhor o Senhor que está convocando o povo para esse momento, né? Desse preparo. E temos feito aqui várias reuniões. Aliás, teremos uma reunião agora no sábado, não é isso? Não é isso, pastores? 13h30. Isso, uma reunião para convocar o povo para o preparo. Mas Kleber, é só um culto de Não é só um culto não, meu irmão. É o culto, né? Trombetas e festas, onde o Espírito Santo de Deus estará anunciando ao mundo inteiro. O mundo inteiro. E olha, anunciando o quê? A volta do Senhor Jesus. Os sinais estão aí, os marcos proféticos estão aí. Meus irmãos, estamos à beira do maior acontecimento da terra. E você pode fazer parte disso. A gente não fica falando isso o tempo todo, pastores, até para não trazer assim um temor exagerado, né, sobre o momento que estamos vivendo. Mas, meu Deus, estamos vivendo um momento, um divisor de águas, onde iremos atravessar o Jordão, pastor Humberto. Está bem pertinho, não é? Está bem pertinho, está à frente dos nossos olhos. As pessoas não estão atentando para isso. As pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas e não estão atentando para o momento profético que estamos vivendo. Olha como é que está o mundo. Dá uma olhadinha na televisão, dá uma olhadinha nos sites e dê uma super olhada na palavra de Deus para você ver o que está acontecendo. Se você lê a Bíblia, você já sabe o que vai acontecer amanhã, porque as coisas estão ali, ó, acontecendo no ritmo do que a Bíblia sempre falou, tá ali. O profético está bem evidente, não é? Né? Meu Deus. Gênesis capítulo 6, verso 5. Pois não, pastor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, violência, né? Uhum. Mas, só completando aqui, pois não. Né? Capítulo 43, verso 16, né? De hoje de manhã. Uhum. Diz assim: assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Então, diante das águas impetuosas, da violência, das guerras, dos conflitos, né, o Senhor tem preparado um caminho. O Senhor é aquele que preparou ali diante do Mar Vermelho um caminho para que o povo passasse. Aleluia. Tem preparado nesta hora também um caminho. Que é o próprio Senhor Jesus. Então, quando você fala a respeito desta convocação, né, deste grande evento mundial, trombetas e festas, né, é um caminho para que o homem, né, ouça uma palavra de esperança para a sua vida, encontre, né, condições para um conserto, para, né, uma coisa nova, como no verso 19 o Senhor diz assim: eis que farei uma coisa nova. Então, essa novidade nesta hora, ela está à disposição para todo aquele que está disposto a crer num chamado que o Espírito Santo está fazendo, né? Há um convite. Há um convite para esse grande evento mundial. Aleluia. Dia 26 de novembro, hein? Não perca. Anuncie, envie o link para os seus parentes. Às vezes a pessoa tem dificuldade em evangelizar, então envie o link. Olha, eu tenho um convite para você. Assista, participe. Deus tem uma palavra para você. E aí Deus vai usar os pastores ali no Maranhão, tenho certeza absoluta disso. E Deus vai falar ao coração do seu familiar, do seu amigo. Amém? A irmã Rosilene Bragato Fraga, aqui de Jardim da Penha 1, ela fala algo aqui interessante. Assim, a Bíblia, Kleber, é o nosso farol. Não tem como errar o caminho, é verdade. Está tudo tão terrível nesse mundo, né? E sabemos que estamos cada vez mais perto do encontro triunfal com o amado de nossas almas. E é verdade. Glória a Deus. É verdade. Aliás, a irmã até me inspirou aqui para colocar um louvor falando sobre o amado das nossas almas, e eu vou colocar. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Rodrigo Marquesi, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã e ter sido boca de Deus nesse lugar, mais uma vez, para
através da vida dos pastores, o Espírito Santo anunciar de que estamos vivendo um momento de divisor de águas e que temos que nos posicionarmos para esse grande momento que está acontecendo e do grande momento que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Amém, glória a Deus. Não é? Tudo está posto já nesta manhã. Quero agradecer a oração da igreja, dos irmãos, a oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós e fazemos parte deste projeto. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Pastor Sérgio Gastaldi também conosco aqui. Obrigado, pastor, pela vinda nessa manhã. Bom final de semana e que os cultos nesse final de semana, né? Das crianças, o convite e também a reunião neste sábado. A ceia também que temos no final do mês, na orientação do Senhor. Exatamente. Muito bem. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero deixar desta feita um abraço especial para todos os pastores. Os pastores, começando aqui da Rádio Manaim, né? Nosso amado pastor Gedeuti também. Todos os pastores aqui no Brasil, no exterior, pastores da área ali de Bela Aurora, os polos ali de Vista Mar, Vale Esperança, polo de Bela Aurora. Um abraço especial a todos os pastores que conservem as suas famílias diante do Senhor, nesse trabalho aí, nesse empenho de levarmos, né, a palavra do Senhor para os necessitados. Amém, querido. Hoje a tia Fatinha está me lembrando aqui. Tia Fatinha trabalha com a gente aqui, nossa querida irmã aqui, que gerencia ali toda a Rádio Manaim aqui na parte técnica. Nossa querida irmã tia Fatinha está lembrando aqui que hoje é aniversário do nosso irmão William. William, que é o gerente aqui da parte técnica da TV Manaim, né? Do satélite. Parabéns, William. Deus te abençoe. Receba aqui o abraço de todos nós, viu, querido? Parabéns. Parabéns, meu querido irmão William. Pastor Humberto Ferreira. Parabéns também por esse terno, tom sobre tom. Tava demorando, né? Não, gostei. Mas, quando o senhor entrou aqui de manhã, foi, rapaz, tom sobre tom. Gostei. Mas eu peguei hoje de manhã, lembrei do Anderson. Teve algum pastor que apareceu com um terno desse. Pastor Humberto fazendo escola. Não é? Tem que continuar fazendo escola, né? Mas, amém. É sempre uma alegria, né? Tá presente aqui com os irmãos, né? Depois de quase um mês, né, Cleber? É verdade. Um mês que eu não vi o senhor. Agora com os dois grupos, né? E houve uma semana que eu não pude também estar presente. Então, estava no Manaim? Estava no Manaim. Eu viajei e depois a outra eu fui pro Manaim. Manaim, verdade. E estaremos agora no próximo, de novo, unidos, né? Família. Já agora em novembro, né? Em novembro, início 3, de novembro. 4, né? Estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas aí, né, coincidiu de estar esse tempo todo fora, mas estamos de volta. Amém, querido. É sempre uma alegria estar participando aqui com os irmãos, né? Recebendo também as orações. É um grupo que tem orado por nós, né? Uhum. Né, nas madrugadas, né? O nosso abraço também esse grupo. Né? Os pastores, o pastor Sérgio já falou aqui, alguns pastores que geralmente deixam abraço aí, mas hoje todos considerem-se abraçados, né? E o pastor Walter Plácido também conosco aqui. Obrigado, pastor, pela vinda aqui. Deus abençoe. E até que daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas. Por aí. Mas é sempre uma alegria, né? Estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento de comunhão, né? De oração. Nos enleva, né? Nos alegra estarmos aqui. Mandar um abraço para o pastor Ronieri, né? Apesar de que todos já estão abraçados, né? Mas o Ronieri é um companheiro que tem estado conosco aí, nessas batalhas aí. Que Deus possa abençoar a vida dele, a família. Amém. Né? Tem passado um momento delicado com os pais, né? Ele me falou, verdade. E um abraço aí, que o Senhor possa estar sustentando a vida dele, dando condição de vencer, né? Passar por esse rio aí, por essas águas aí. Não vai submergir. Isso aí. É a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Walter Plácido. E parabéns ao irmão Dilson, lá de Manhuaçu, Minas Gerais. Amanhã também está fazendo aniversário. Já estamos antecipando e mandando um abraço para ele hoje. Também quem está parabenizando o irmão Dilson é a irmã Fátima. E o irmão Rodrigo, lá de Garanhuns, em Pernambuco. Vou pedir o pastor Humberto, após a vinheta, seja orando, para a gente colocar um ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje, pastor. Vamos orar? Amém. É momento de oração. Momento de oração.
Senhor, nós oramos nesta hora, te pedimos uma bênção, meu Deus, para aqueles que estão passando por apertos, por dificuldades, especialmente de saúde. Lembramos aqui do nosso irmão, pastor Landes. Pedimos que o Senhor dê uma bênção à vida do teu servo. Meu Deus, conforta ali o seu coração, amém, também Senhor. A vida da sua esposa, irmã Lourdes. Seja com ela ali nesse período, meu Deus, de tanta aflição. Oramos, Senhor Deus, também pelo nosso irmão Marcos Aurélio, a nossa irmã Ana Rosete, a Sônia, esposa do pastor Vogno, nosso irmão Ilair Tom, a Juraci Solar de Anchieta e a Charlene também. Nós pedimos, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e opere em favor desses irmãos. E todos aqueles que ainda não mencionamos o nome aqui, mas o Senhor conhece, sabe, meu Deus, nós pedimos que haja, meu Deus, uma operação do Senhor, especialmente na saúde destes servos. Oramos também, já te agradecendo por aqueles, meu Deus, também que completam, meu Deus, aniversário. O irmão Solimar, irmã Lavínia, Sara Gama, Ronaldo Negrete, William aqui da rádio e também o Wilson. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, que os teus servos possam a cada dia estar aprendendo a contar os teus dias na tua presença. Aleluia. Oramos agradecidos por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas nesta manhã, por este dia. Oramos agradecidos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.